Olá, aqui é a Tatiana Bassi e você está no Pode Sintonizar, o podcast que te sintoniza em infinitas possibilidades. E hoje nós estamos aqui novamente com a Renata Bonfim, da Polyfit Travel. Nós vamos dar continuidade a um assunto maravilhoso, que é de agência de viagem. E hoje nós vamos falar sobre turismo e natureza. É isso, turismo Renata? de aventura e natureza. Turismo de aventura e natureza. Me fala um pouquinho sobre isso, do que se trata, para as pessoas entenderem sobre esse tema. Turismo de aventura, Hum. ela não está totalmente ligado à coisa de realmente a pessoa se jogar. Não? Não é totalmente isso. Pode ser porque tem aventuras que são mais radicais e tem Sim. aventuras que são mais brandas. Uhum. Então, o turismo de aventura e natureza, eu costumo dizer que a nossa casa vai ser a natureza. Então, a aventura ela vai entrar nisso aí. Mas a nossa casa, realmente, o nosso destino vai ser algum destino de natureza. Entendi. E como é que funciona esse formato? Eu trabalho com destinos mais remotos. O que seria um destino remoto? Sim. Um destino que não está tão em voga, que não tem o overturismo, como Tipo diz. como? Dá aí uns exemplos pra gente. Capitais. Eu quase não trabalho com muitas capitais. Eu prefiro trabalhar com o interior, mas o interior que ofereça uma estrutura e praias mais tranquilas, aquele modo simples de viver. Sim. Então, não necessariamente a pessoa tem que saltar de bug jump em todo lugar que ela vai. E isso seria já um turismo mais radical, uma aventura mais radical. E não é muito o meu forte. Eu trabalho mais com... Não é seu forte radical? Não é. Qual que é seu forte? É esse mais brando, realmente, que a pessoa pode viajar, ela pode ir numa cachoeira, fazer uma canoagem, mas uma coisa sem competição, sem saber quem é que chega primeiro, um desafio, uma superação. Tá, espera. Bem diferente do tema que a gente falou do primeiro, que a gente tava falando de esporte, totalmente de competição. Exato. Nossa, você foi de um... geminiano é assim, gente. Vai de um polo ao outro, né? De um extremo ao outro. Então, para um que você... Numa outra perspectiva, você leva as pessoas para competir. Isso. E numa outra perspectiva, você leva a pessoa para vivenciar uma experiência mais de contato com a natureza Exato. mesmo. Uma coisa de autoconhecimento e não fica surpresa se essa pessoa que vai competir, ela pode participar dessa de aventura também. Entendi. Porque no mesmo destino que ela está, ela pode, depois da competição, depois que ela cumpriu o compromisso que ela tem, que é competir, a gente pode fazer um roteiro ali que ela vai passear de bicicleta, passear. Ela vai conhecer a cidade pedalando, por exemplo. Entendi. Vai numa vinícola, ok, eu gosto de vinho, mas eu não queria ir de carro. Vamos de bicicleta. É esse o turismo que a gente chama de aventura e natureza. Então, é com esse foco, porque as pessoas estão precisando desse tempo de qualidade. Sim. Você me falou aqui nos bastidores que você faz uma curadoria Isso. para saber sobre o lugar onde você vai Isso. indicar. A própria Me explica experiência. melhor, me fala sobre isso, que eu achei isso muito importante. Porque, por exemplo, para quem não sabe, realmente tem que tomar muito cuidado. Eu sou um perfil de pessoa que não vou fazer aventura de escalada e de trilha. Porque eu não sabia que eu não dou conta disso. Eu não sabia. Quando eu era novinha, eu fui fazer uma aventura aí lá no Vale da Lua. Chapada dos Veadeiros. Há 30 anos atrás. E daí lá era muito íngreme. Eu não sei como é que tá lá hoje, porque nunca mais eu voltei. E daí punha eu pra escalar aquele negócio, pra descer, pra subir. E andava. Na volta, eu sentei, chorei, deu uma crise de pânico. Eu falei, eu só saio daqui com o helicóptero, só vocês me tirar daqui. Não dava conta, fiquei imóvel, sabe? Então, assim, isso me traumatizou, que hoje em dia eu já deixei de conhecer vários locais, porque eu tenho medo de chegar lá e isso é uma coisa que eu não dou conta de fazer, porque eu já não gosto de mosquito, não gosto de mato, tenho medo de bicho. Não gosto de passar dificuldade, fazer esforço. Então, assim, tem pessoas igual eu. Contei como é que é feita essa curadoria para não passar esses perrengues que eu passei. E eu corro disso, eu não gosto, não. Aproveitando, então, essa sua experiência, o Não que gosto. seria o ideal? Como que eu trabalho os meus grupos, os meus viajantes? Como? Locais nesse formato, como o próprio Vale da Lua. Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Eu trabalho a Chapada com guia local. Eu não admito até. Eu não vendo, eu não... A pessoa ir sozinha, né? A pessoa ir sozinha. Misericórdia. Então assim, isso para mim é muito sério, porque as pessoas às vezes se atrevem a fazer algumas coisas, porque tipo, eu tô acostumado. Gente, com natureza não se brinca.
com a natureza não se brinca. Então, primeiro ponto, precisamos respeitar a natureza. Uhum. Segundo ponto, com a natureza não se brinca. Uhum. Eu sempre vou à frente, e o ir à frente não é às vezes levando já o grupo. Às vezes eu vou sozinha, primeiro, para entender todo o roteiro. E dali eu já começo a mapear os meus clientes. Entendi. E às vezes acontece de um viajante falar para mim, Renata, eu tenho uma situação. Um viajante, por exemplo, que ele já é meu cliente, ele é casado, ele é meu cliente. Ele é um desportista, ele é um apreciador do esporte. Então, toda vez que ele viaja, ele quer alguma coisa para fazer diferente. Ele não quer ficar só na praia, bebendo. Não, ele quer praticar alguma coisa. A esposa dele já é um pouco mais arredia com essas coisas. Ele tem vontade de conhecer Fernando de Noronha. Algumas colegas já falaram assim, Renata, você tá perdendo venda. Fernando de Noronha, qualquer pessoa gosta. Não. Por quê? A esposa dele pode ser que ela não goste. Por quê? Fernando de Noronha tem algumas particularidades, como, por exemplo, vou citar uma situação que aconteceu comigo lá. Eu estava numa pousada chiquérrima, é a segunda melhor pousada de Fernando de Noronha. Ao meu lado tinha um casal de estrangeiros. Eles estavam lá fazendo a refeição deles e eu estava também numa outra mesa próxima também almoçando. E apareceu perto deles uma lagartixa, que lá tem até nome próprio, chama mabuia. O casal imediatamente chamou o garçom para o garçom matar a lagartixa. Que absurdo, numa pousada daquela, numa diária de quase R$ 2.000 a diária. Que absurdo isso aqui, um bicho perto de mim. O garçom gentilmente, elegantemente, chegou para o casal e falou para eles, nós aqui estamos no habitat delas. Eu não posso matar. Eu vou tocar para o mato, mas elas não fazem nada e tá tudo certo. A mulher entrou em pânico, queria ir embora porque pagou caro para aquilo. Essa situação, eu fico imaginando a esposa desse meu cliente. Ela faria a mesma coisa. Então ficaria uma experiência frustrada. O lugar pode ser paradisíaco. Mas o que a gente tem que entender? E o que eu faço muito lá na minha empresa, lá na minha agência? Não é o destino, não é o meu cliente, o meu viajante que tem que se adequar ao destino. O destino tem que estar adequado ao meu viajante. Entendi. Então, se ele não vai se encaixar naquela cultura, se ele não vai se encaixar naquele lugar, pode ser o lugar mais lindo do mundo. Fica vendo foto na internet. Porque eu tenho certeza que a experiência dele não vai ser legal. Então, não é que... mas como? Impossível a pessoa não gostar de Fernando de Noronha. Gente, é possível. Pois é, É possível. Eu fiquei passada agora aqui. Aconteceu comigo. Eu fui almoçar em outro lugar, pedi um prato à base de salada. Não era barato, porque Fernando de Noronha não é um destino barato. Pedi um prato lá, era à base de salada e uma carne tranquilinha, acho que era um frango. Não tinha alface na ilha. Alface. A atendente do restaurante veio para mim e falou, eu não posso servir essa salada. Eu falei, por que não? Ela falou, não tem alface. Eu falei, não tem problema. Deixa alface e eu vou comer o restante. Não, descaracteriza o prato. Eu tive que pedir um outro prato. Entendeu? Então, eu sabendo disso, eu falei, eu aviso pro meu cliente. Pode ser que na hora ele concorde. Não, Renata, isso aí não é problema, tá tudo certo. Na hora que chegar lá, a experiência dele não vai ser legal. Entendi. E aí, eu não posso frustrar uma experiência de uma pessoa, de um casal que já tá há tanto tempo querendo isso. Como que é? Faz de conta que eu cheguei lá na sua agência e eu quero fazer uma viagem e assim, eu penso na minha cabeça uma coisa, né? Quer ver? Vamos pensar aqui. Vamos colocar uma coisa difícil aqui, que parece fácil, mas pode ser difícil, tá? Vamos lá. Tailândia. Sim. Parece fácil, mas pode ser difícil, não é? Com certeza. Como que você iria conduzir sua entrevista para saber se eu realmente Tailândia é um lugar bacana para mim? A primeira coisa que eu pergunto é qual é o objetivo da viagem. Dependendo desse objetivo, qualquer destino atende. Dependendo, nenhum destino vai atender. É mesmo? Então, eu sempre pergunto o objetivo. Posso explicar um pouquinho? Tem pessoas que querem viajar porque curou um câncer. Qualquer destino que eu oferecer dentro daquilo ali, a pessoa vai estar... Claro que eu vou oferecer algumas coisas, tipo, vamos para Portugal, vai a Fátima. Agradecer isso aí. Entendi. Entendeu? Então, assim, primeira coisa que eu pergunto, qual que é o objetivo da sua viagem? É verdade, É a faz primeira todo coisa. sentido, É a primeira coisa que eu quero saber. E daí eu já vou entrando em outras perguntas mais pontuais, como, por exemplo, como é que você gosta? Café da manhã é inegociável? Para eu saber que tipo de hotel.
Porque também, às vezes, as pessoas falam pra mim, Renata, hotel é só pra dormir. Eu não tiro um viajante daqui pra chegar lá e não ter o mínimo do conforto que ele tem na casa dele. Não tiro. Ok, não precisa ser um hotel de luxo, mas ele precisa ter um certo conforto. Então, essa história de hotel só pra dormir não existe. Pode ser na primeira noite, na segunda. Na terceira, você fala, meu Deus, né? Andei o dia todo, fiz um monte de coisa, quero uma cama pra deitar. Aí você lembra que a cama não é aquela coisa toda, porque você queria um hotel só pra dormir. Então, eu prefiro não atender esse cliente. E aí, eu vou filtrando, procurando mais informações com quem que a pessoa está indo, os outros objetivos também das outras pessoas. E eu finalizo com a pergunta do investimento que a pessoa tem para aquela viagem. A princípio, pode parecer uma pergunta invasiva, mas não, é o meu norte. Entendi. Porque eu não quero te frustrar. Eu não quero te oferecer uma coisa muito abaixo, do tipo, eu não vou nem colocar muito passeio aqui nesse destino, porque vai encarecer muito a viagem dela e talvez ela desista. E também eu não vou colocar uma coisa que não precisa, né? E a pessoa fala, nossa, tá muito caro. Entendi. Não, então eu vou filtrando para ser bem assertiva. Então, normalmente, quando eu passo o meu orçamento, eu erro muito pouco. É uma coisa que eu gostaria de falar, porque eu assisto, igual eu tava falando pra você mesma, eu assisto muito conteúdo de pessoas que viajam pra contar a experiência delas, mostrar o local, onde ela tá indo, coisa e tal e coisa e tal. E daí, cada lugar tem a sua cultura. Sim. E você fala sobre comportamentos que eles não devem ter, porque isso é muito importante ser dito. Por exemplo, Coreia do Norte. Eu assisti um caso que o rapaz foi levado até a pena de morte. Ele não morreu, mas ele ficou condenado para trabalhar no regime lá deles lá a vida inteira. Foi a pena dele. Só que ele adoeceu e morreu. Então, assim, Dubai também é um lugar que a gente tem que se observar A bastante. coisa da bebida na rua, né? Justamente, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque justamente por causa da bebida, nesses países de Oriente Médio e da Ásia Central, não é? Na Ásia Central, eles têm um probleminha com esse negócio dos turistas ir lá brincar de estar em Hollywood, não é? Isso. Fala sobre isso. Quando eu pergunto qual é o objetivo da viagem e por que a pessoa escolheu aquele destino, porque assim, eu vou te falar, Tatiana, que pouquíssimas pessoas chegam para mim com o destino pronto. A maioria chega para mim assim, Renata, as minhas férias são em tal época. Para onde eu vou? Sim. Então, isso também para mim assim, é muito gratificante porque eu tenho eu tenho uma carteira de clientes que não é muito extensa, porque eu cuido muito de perto. Então, para mim não adianta abrir muito leque. A minha empresa, em fevereiro, vai completar 15 anos e eu conheço todos os meus clientes, conheço todos. E acompanho. Casou, aí depois teve filho, aí já viajou com filho, então eu vou acompanhando. Então, quando o comportamento deles. Exato, exato. Então, quando a pessoa chega para mim, às vezes comenta de algum destino, Renata, eu tô querendo ir para Turquia. O que você acha? Eu já leio a cartilha. Eu falo, olha, a Turquia tem essa cultura assim, 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 né? Enfim. Não, Renata, mas eu não. Eu ter que cobrir para poder entrar, não vou. Numa mesquita? Não vou. Eu falo, então não vá para Turquia, vamos para outro lugar. Justamente. É importante isso, não é, Renata? Exato, porque a cultura, se você não... É como eu falei, o destino ele tem que se encaixar no meu viajante. Só que tem a cultura própria. Então, se aquele destino lá não cabe no meu viajante, não adianta eu mandar para lá. Porque o viajante ele tem que entender. Então, quando eu falo isso, não é que assim, o viajante ele tem que chegar no lugar e seja do jeito que tiver. Não, se ele não se encaixa naquele lugar, eu não vou mandá-lo para lá. Então, a gente conversa até chegar naquela máxima de falar assim, ok, quero um orçamento para a Turquia? Então, eu vou te passar com toda essa explicação que eu te dei para você analisar. Para você analisar. Está disposto? Está disposto. Ok, porque vale muito a pena. É um país lindíssimo, então... Você conhece lá? Conheço. Turquia eu conheço. Quais são os países que você conhece? Não sei se eu vou conseguir enumerar todos aqui. Meu Deus! Não conheço muitos, não. Eu quero. Eu até tenho um pouquinho desse problema, porque eu sou um pouco bairrista. Eu sou muito apaixonada pelo nosso Brasil. E o Brasil, principalmente no quesito aventura e natureza, não perde para lugar nenhum. Então, mas aí já a coisa do esporte, a gente já foge um pouquinho do Brasil. Certo, mas quais países você conhece? Eu conheço Turquia, eu conheço Portugal, eu conheço Itália, alguma coisa. Aí já teria que entrar em algumas cidades.
Deixa eu lembrar para Estados Unidos, né? Uhum. Que acaba que a gente vai mesmo. Deixa eu tentar lembrar mais algum aqui. Porque eu já fiz muito cruzeiro também, então cruzeiro acaba que você dá um pulinho aqui, dá um pulinho boa, ali. boa fala. Sobre cruzeiro, você também trabalha com viagem de cruzeiro? Como é que funciona sobre cruzeiro? Fala pra mim, porque eu entendo muito pouco. Eu acredito que tem pessoas que sentem vontade de fazer um cruzeiro e às vezes também não tem todas as informações. Fala um pouquinho sobre como é que é fazer uma viagem de cruzeiro. Eu atendo, eu trabalho com cruzeiro, mas eu trabalho com roteiros um pouco mais específicos. Eu já vou também para aquele cruzeiro que tem contemplação, expedição, é o que eu gosto de fazer. Como que é isso? Me explica. Antártida, por exemplo. Antártida é bom. Você fazer um cruzeiro para Antártida. Você pode fazer um cruzeiro também que saia dali de Ushuaia, que é na Argentina, né? Que é considerado o fim do mundo. Ali você já tá num navio onde você tá vendo pinguins, leão marinho. Nossa, tudo tão a ver com a interessante. natureza. Porque eu te perguntei de cruzeiro, porque. Ó, pra você ver. Porque a maioria das pessoas quer ir pro cruzeiro do Wesley Safadão, Exato. do Chitãozinho e Chororó, fazer farra. Pensei que você ia falar alguma coisa, tipo, aqueles que tem cassino. E daí você falou um negócio pra mim que eu não tava esperando ouvir. Então, realmente, o seu foco é totalmente diferente do foco comercial que tem por aí, né? Eu evito de comercializar. Entendi. E aí, por quê? Várias agências já fazem esses. Cruzeiros muito temáticos. Interessante isso Então, que você acabou de falar. é onde entra no meu diferencial novamente. E por que você vai fazer um cruzeiro que tem essa contemplação, que depois o navio atraca no meio do oceano e você pega botes menores para poder fazer ir para uma ilha que tem pinguins, que tem... Por que isso? Porque tá voltado para a natureza. Tá voltado para a fauna, para a flora. É isso que eu gosto de fazer. É isso que eu entendo. Como que você se sente quando você tem esse contato e como que você tem o seu feedback do seu cliente que não teve essa intenção? Porque, igual você falou, às vezes você consegue manipular para que ele pensa que ele quer uma coisa, mas ele quer outra coisa e você consegue perceber isso, né? Então, às vezes você fala, olha, por aqui não, vamos por aqui que é melhor. E daí, quando ele vai e segue o seu direcionamento, como que é esse feedback? Principalmente, eu acho também um contato com a natureza maravilhoso. Como que as pessoas voltam? Qual que é os feedbacks que elas trazem para você desse contato? Via de regra, 100% agradecendo. Né? Agradecendo. Renata, você me mostrou uma coisa que eu não sabia, que eu não conhecia. E é muito importante a gente tirar da mente das pessoas que viagem que contempla, que tem a natureza, que são as ofertas da natureza que a gente vai trabalhar, que a gente vai vivenciar, que isso é perrengue. Eu até não gosto dessa palavra. Até não gosto muito dessa palavra, mas é o que as pessoas mais entendem. Por quê? Como você mesmo falou. Eu não gosto de mosquito, eu não gosto de bicho. Não gosto. Mas eu tenho vários destinos que você, com certeza, vai entrar num hotel, até hotel de selva, te garanto. Que tem toda a estrutura, que você vai estar num hotel com toda a estrutura, alimentação, com tudo certinho, de repente dormindo até em tendas, que não vai entrar bicho nenhum, não vai entrar mosquito nenhum, mas eles estão ali fora. Me dá um exemplo desse lugar. Por exemplo, o Jalapão, ele tem uma estrutura que a gente chama de glamping. E o que é o glamping? É um camping com glamour. E o que é isso? Não são aquelas barracas normais, barracas pequenas, que você chega com a sua barraquinha, vai lá e monta. São tipo aquelas tendas africanas de safari. Sim. Então, vamos para a África, então, que já é um exemplo bem característico disso. Sim. Se você vai para a África e ficar num hotel, eu já acho que perde um pouco da magia. Eu acho que o ideal são as pessoas ficarem nesses acampamentos que são com essas tendas, porque ali você vai estar... Você está aqui, de repente, até acordando, dando uma espreguiçada na cama, tá passando uma girafa ali, ó. Eu Só já que ela vi. tá do lado de fora. Qual que é aquele hotel que tem parece que umas cabanas, que a girafa até toma café junto com a gente? Ela Eu já vi muita postagem. Você já viu? Tem... Você já fez alguma viagem assim? Ainda não. Não? Eu quero fazer primeiro. Deve ser bom, hein? África, por exemplo, África do Sul, principalmente, eu quero fazer para poder realmente também entender para quem que eu posso oferecer. Porque uma coisa é você ver na televisão. Outra coisa é a pessoa presenciar. É verdade. Tem que ir lá ver, né? Exato. Então, a curadoria minha é tudo em cima disso também. Eu preciso entender, porque se a pessoa realmente ela fala, Renata do céu, eu tenho alergia, se uma abelha me picar, eu tô morta. Então, vamos pensar melhor. Porque aí já é uma coisa de saúde. Aí eu não vou infringir isso. Agora, Renata, eu tenho medo. Não, esse medo aí a gente vai tirar, porque aí já entra a superação. Da pessoa, às vezes, falar para mim assim... Nossa, tinha uma cachoeira lá que eu olhei e falei, não entro nunca. Quando eu vi, eu tava lá dentro. E não queria sair. Quando o guia falava, gente, pessoal, precisamos sair.
Então, isso vem tudo na minha entrevista. E voltando à coisa do perrengue, uma coisa é fato. Toda viagem pode ter perrengue se não for contratada com uma pessoa especializada. Entendi. Então, seja ela qual for. No meu caso, que trabalho muito com a questão da natureza e do esporte, vocês podem ter certeza que o viajante que vier para mim, eu vou amenizar ao máximo qualquer coisa. Na verdade, eu já vou à frente. Eu não entrego para ele o problema. Olha, e também não escondo nada. Não vou falar para ele, não, imagina, chega lá não tem bicho nenhum. Tem, você tá na natureza. Mas eu já vou te explicar. A hora que você chegar lá, se tiver alguma coisa, de repente tem um bicho perto da sua tenda que você não tá gostando, chama alguém, essa pessoa já tá apta, ela vai tirar aquele bicho dali, nada vai acontecer, tá tudo certo. Então, eu entrego para o meu viajante o que pode acontecer. Tem cliente meu que brinca, fala, Renata, eu tô indo de férias, que tortura. Eu falo, não, eu tô te contando o que pode acontecer, porque se acontecer, você já sabe como que você vai se livrar dessa situação. Uhum. E se não acontecer, ótimo. Mas eu não tô te escondendo nada, não tô mentindo para você. Porque, de novo, a natureza, ela manda nela. A gente tem que respeitar e desfrutar ao máximo do que ela tem para oferecer. Mas com todo respeito, e ela é dona dela. Se ela resolver Certo. que você tá no meio de uma cachoeira e vai vir uma tromba d'água, ela joga a tromba d'água. Entendi. E o guia tá lá para poder te ajudar, ou eu, que sempre tô junto também. Deixa eu te perguntar, em tempos difíceis, né, em tempos de mudanças, porque é nítido que nós estamos passando por uma transição planetária, tudo está se transformando, né, e existem muitas teorias, então nós não vamos abordar isso aqui nesse momento. Nesse momento. Né, depois, um outro momento, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. Mas você percebe que as pessoas, tipo assim, sem ser o público que já te conhece, sem ser seus clientes, você percebe que as pessoas estão te buscando mais para estar em viagens com contato de natureza, ou elas ainda estão iludidas de coisas assim mais. Vou falar mundana que pega mal? Como é que fala essa palavra? A coisa comum, né? A coisa dentro da caixa. A coisa comercial. Qual que você acha? Você acha que já tá mudou? Ou você acha que precisa mudar mais? Precisa mudar mais. Sério? Precisa mudar o mais. O povo ainda tá naquela? As pessoas, a minha 98% dos meus atendimentos são por indicação. Uhum. Mas as pessoas chegam para mim pelo meu atendimento. Isso é ótimo? É ótimo. Só que eu gostaria que as pessoas chegassem para mim realmente com essa dor até, de repente querer ir para algum lugar desse ou estar participando de uma competição, alguma coisa, e não tem uma agência especializada para isso. Então, uma pessoa que chega para mim querendo viajar para a Europa. Ah, Renata, você atende? Algumas pessoas eu ainda estou atendendo. Entendi. Por quê? Porque são pessoas que já estão comigo há muito tempo, eu já conheço todo o perfil e sei que se tiver que mudar de agência hoje, podem ter dificuldade. É o seguinte, é que você agora trabalha com a sua missão, né? O que você Exato. sente de poder colaborar com o outro para um crescimento pessoal de espírito dele mesmo, né? Porque você deixou bem claro aqui a importância que você vê das pessoas ter essa conexão com a natureza e respeitar. Então, isso é importante para você, né? Exato. É isso? E também ter uma pessoa que proporciona isso, que entende do que está fazendo, uma pessoa especializada. Então, eu tô falando agora do meu segmento. Certo. Mas a gente tem, igual eu falei, tem casamento, tem lua de mel. Procura o especializado. É aquela história. Quem faz de tudo não faz nada, eu penso. Né? Então, eu sou uma pessoa muito agitada, dá para perceber. Eu acho que também, né, de toda a minha vivência aí e do meu lindo signo. Se eu fosse tentar fazer de tudo, eu não faria nada tão perfeito como eu penso que faço na minha empresa. Uhum. Então, esses viajantes, por exemplo, que querem que eu monte um roteiro Europa. Um roteiro... Renata, desenha para mim um roteiro Portugal. Desenha para mim um roteiro Espanha. Eu desenho. Mas você pode ter certeza que em algum momento ali ele vai ficar num hotel que é numa coisa... Numa vinícola, que tem coisas por perto, que tem uma natureza. Ele não vai ficar a viagem toda em hotéis sobradinhos, hotéis com paredes, com o quarto... Não vai ficar o tempo inteiro desse jeito. Uhum. Porque eu vou tentar colocar o meu DNA ali naquela viagem dele. Uhum. Né? Então, eu atendo a pessoa que quer uma viagem, vamos dizer, mais comum, que talvez qualquer agência poderia montar para ele. Mas como ele quer o meu atendimento, eu vou colocar alguma coisa que vai me deixar muito feliz também,
a experiência que ele vai ter, ele vai voltar e ele vai lembrar dessa experiência. Porque os outros hotéis que são comuns, talvez ele vai falar, ok, o hotel tal era legal, mas aquele hotel que tinha um jardim de inverno no meu quarto, você não está entendendo o que foi aquilo. Uhum. Por quê? É aquela experiência que eu quero proporcionar também. Então, hoje, eu ainda atendo algumas pessoas que já estão comigo há muito tempo com esse foco, né? Não são desportistas, não são aventureiros, como eles brincam comigo, mas acabam entrando na minha vibe, porque eu falo, olha, eu coloquei um negócio aí, você vai fazer por mim. Você vai fazer por mim? Você vai fazer um passeio de bike nesse lugar, porque na hora que você passar pelo canal, você vai entender o que eu tô falando. Entendi. Então, eu sempre coloco alguma coisa. Eu tiro daquela mesmice de andar de transfer, andar de táxi, andar de ônibus, andar de trem. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos. E Pra aí gente vai. finalizar aqui, vamos deixar algumas dicas aqui pro pessoal. Vamos. Alguém quer viajar pro exterior para ter um contato direto com a natureza, aonde você indica? Costa Rica, por exemplo, é um lugar maravilhoso. A própria Tailândia que você citou é um lugar maravilhoso. Camboja, Vietnã, que para mim foi surpresa. Sério? Surpresa. Não conheço ainda, mas já tem muitos estudos e muitas pessoas que vão para lá, gente que me conhece, volta e fala, sua cara. E me parece que esses países que você citou aí não é um país caro de fazer viagem, não né? são. Tailândia, por exemplo, é super Eu fiquei barato. sabendo que Tailândia é muito barato. Tailã- Eu amei, eu fiz pesquisa sobre Tailândia. Maldivas, por exemplo. Maldivas é um destino muito caro, mas eu tenho um hotel lá que é meu parceiro, que ele é todo no bambu. Então é isso que eu busco. Hotéis sustentáveis. É isso que me move, na verdade. Agora, uma cidade no exterior. Para turismo de esporte. Nova Zelândia. Aí já vamos um pouco pro radical. Austrália. O que tem para Tem fazer muita- lá? Aí já a gente já está trabalhando um pouco com o radical também, que é a coisa do bug jump, é a coisa do saltar de paraquedas. Mas a gente pode fazer também coisas mais brandas, né? Não precisa ser tudo isso. Aí, por exemplo, eu posso citar o Peru, O que tem né? lá? no A Peru? região de Cusco, fazer Machu Picchu. Ali, além de ter a coisa da altitude, Ah, são roteiros que a gente faz assim. Você tem que caminhar. Aí tem a Montanha Colorida, por exemplo, que você faz uma caminhada. tipo trilha, então. É uma trilha, mas não é uma trilha com obstáculos. Entendi. Você tem que caminhar até chegar no ponto. Caminhar. Ali o que pega é a altitude. Mas depois que você chega no Pra quem quer lugar... ficar zen, vai pra Tailândia. Tailândia, a gente tem outros lugares também. É? Tem. Pra quem, um destino aí que você indica pra quem quer buscar, na verdade, se conectar consigo mesmo. Porque eu acredito que nós fazemos parte da natureza e todos nós somos deuses, né? Essa é a minha Isso. crença. E então, assim, qual desses destinos todos aí que você falaria assim, que tem um custo-benefício bom? Se a gente buscar as regiões das Chapadas, por exemplo, Chapada dos Veadeiros, que está aqui perto da gente, tem Chapada das Mesas, tem... Não é Chapada das Mesas, é Serra das Mesas. Serra da Mesa. Serra da Mesa, É, não é Serra nem da no plural. Mesa. É. São destinos que tem muito essa pegada. Sabe, essa pegada do tipo, vou sentar numa pedra ali e vou ficar quietinha escutando o barulho da água. Então não precisa ir lá pra Tailândia. Não precisa. Claro que também, se você for lá para fora, tem muitos lugares também. Mas assim, eu acho que o importante é realmente você estar bem e abraçar aquele destino, que ele tá te abraçando. Entendi. Com Um certeza. turismo de aventura aqui no Brasil. Aventura, a gente pode trabalhar com Bonito, Ah. região de Bonito, né? Mato Grosso do Sul. O próprio Jalapão, que também é minha paixão. Cheguei de lá agora, tem 2 semanas que eu cheguei de lá. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum, assim, muito bate-pronto. Alter do Chão. Qual? Também. Alter do Chão, que é no Pará. Ah. Também é um lugar que, às vezes, as pessoas falam, não vou fazer o que lá? Aham. Porque a pessoa só pensa em meio do mato, é a coisa do perrengue. Sei. Tá, mas tem estrutura, tem muita coisa para fazer. São Miguel do Gostoso, que são lugares que dá para fazer e o custo? kitesurf. Qual que desses aí tem um São- custo bacana? Todos eles têm valores acessíveis, porque a gente está trabalhando com lugares mais intimistas. Entendi. Bonito, nem tanto. Bonito, acho que desses que eu falei, Bonito é o que é o mais caro. Entendi. Porque os passeios são mais caros. Entendi. E uma coisinha que a gente deixou de falar no nosso primeiro episódio foi o seguinte: você também leva as pessoas para assistir torneios, campeonatos. Isso. Deixa aí um recadinho para quem quer viajar para acompanhar uma corrida. Fala aí um pouquinho sobre isso. Essa parte do esporte, que a pessoa quer viajar para poder assistir uma Fórmula 1, por exemplo, ela não vai, claro, não vai participar, ela vai assistir um torneio de tênis.
Eu faço toda a logística, aí já é um projeto um pouco mais tranquilo, porque é uma viagem a passeio, vamos dizer assim. Mas a pessoa já sai daqui com o ingresso na mão, o ingresso físico na mão. Então, porque o que a gente pensa? Se a pessoa vai para lá para assistir um torneio de tênis, por exemplo, um Roland Garros, por exemplo, se vai chegar lá, vai comprar na mão de cambista? Entendi. E se você não conseguir? É. Aí você foi para lá para isso. Então você já organiza Eu tudo já organizo aqui. tudo. Então, todos os esportes, eu tenho parceiros fortes que têm todos esses ingressos. Então, a pessoa já sai daqui com o ingresso físico na mão, que já faz parte do kit dele de viagem. Certo. Deixa um recado pro pessoal de por que as pessoas devem procurar você e como te achar. Bom, hoje eu trabalho home office, mas até porque os meus viajantes, eles não vêm até onde eu estou. Eu normalmente atendo. Aham. Então, também tem isso, né? Porque às vezes o desportista, né, o atleta, ele vai correr na Ricardo Paranhos 5h30 da manhã. Sim. A Renata tá lá. Se precisar, a Renata pode ir para lá para encontrá-lo. Certo. Então, tem o meu Instagram, que é o @polifittravel. Tô sempre no WhatsApp também. Então, atendo a tempo e a hora, tá sempre comigo, até nas minhas viagens. E a questão de me procurar para fazer esse tipo de viagem é porque realmente eu entendo do que eu faço. Muito bem. E eu viajo junto, vocês podem ter certeza. Muito bem. Então, muitas vezes eu até falo, não, porque aí esse quarto cabe a nossa cama. É a segurança, E né, às vezes eu falo, Renata? meu Deus, a nossa cama não, Renata, você não vai dormir com o seu cliente, né? Mas enfim, eu monto, da montagem eu já começo a viajar com o meu cliente. Entendi. E eu não atendo ninguém por muito menos do que eu gostaria de ser atendida. Parabéns Então, pelo é o trabalho. mínimo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela visão. Você me deu muitas informações aqui, muitos insights que eu não tinha parado para pensar. Eu acho que as pessoas devem escutar o que ela disse, porque ela entende do que ela está falando. E eu gostaria de te ver aqui de novo, Com né? certeza. Vamos com certeza. trazer mais informação, vamos falar mais sobre o seu assunto, porque eu acredito que as pessoas têm que entender para poder te procurar. Com certeza. E o seu trabalho ele é sensacional. Então, Muito obrigada. obrigada. A gente vai conversar depois. Tá bom, Pessoal, eu que agradeço. muito obrigada. Obrigada por vocês me acompanharem. Gratidão, namastê.